vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para o nosso 6º encontro, então, nossa 6ª videoaula, e hoje vamos tratar de um texto específico de um grande filósofo, né, uma pessoa que marca profundamente a história da filosofia e a nossa concepção de mundo, que é Immanuel Kant. Antes de entrar na aula, né, propriamente dita, antes de começarmos a nossa aula, eu quero agradecer o acolhimento do Polo de Arroio dos Ratos, né, dizer que saí muito feliz, as contribuições de vocês, a participação de vocês na aula presencial de sábado foi muito boa, e eu espero que vocês mantenham essa qualidade e se mantenham com essa postura crítica, investigativa, né, de não se satisfazer e de ficar querendo que o professor dê maiores explicações sobre o conteúdo. Então, agradeço muito ao Polo de Arroio dos Ratos e neste próximo sábado, ou melhor dizendo, né, agora a nossa próxima viagem é então para Santana do Livramento. Ok? Fora isso, estamos com um fórum iniciado, um fórum que trata sobre Rousseau, a questão da educação jesuítica e também a cidadania brasileira. E uma tarefa, a nossa primeira tarefa dissertativa, com 3 questões que vocês devem enviar arquivos. Então, vocês vão entrar no ambiente, ela não tem um tempo limite para que seja realizada, ela vai ficar acessível durante 20 dias, então, por um período bem estendido. E vocês podem, então, entrar no ambiente, ler a pergunta, ou baixar a pergunta, copiar a pergunta, escrever no Word e depois colocar o arquivo para dentro da caixinha ali, onde diz, né, onde é possível colocar esse arquivo como resposta. Tá bem? Caso vocês tenham alguma dúvida nesse sentido de como fazer isso pelo Canvas, vocês lembrem que tem um tutor presencial disponível nos polos para auxiliar vocês a fazerem essas colocações ali, né? Então, usem o tutor presencial no sentido de peçam ajuda, né? Eles estão disponíveis para isso. O Diego lá em Arroio dos Ratos, bastante disponível, não falo dos outros porque ainda não conheci, né? Mas creio que todos tenham essa disposição, ok? Então, vamos lá. Então, nós estamos vendo desde a aula passada, né, relembrando, e vocês devem pegar a apostila da professora Valerão, né, para dar uma olhada sobre isso, a concepção naturalista de referência científica. Nós vimos, então, o Rousseau, né, e o modo como ele pensa a educação e o projeto educacional do Rousseau ali. Então, a gente pôde acompanhar que o Rousseau, ele tem esse interesse, ele faz essa redescoberta da infância, no sentido de pensar as crianças por elas mesmas e não como mini-adultos, tá? E do desenvolvimento da razão, a razão que é uma faculdade natural do homem. Então, uma concepção naturalista de referência científica, ou seja, há uma sistematização dos saberes, há uma intencionalidade por parte do professor e há um projeto por trás desses 2 grandes filósofos que Kant vai dialogar, então, com a obra de Rousseau, né? Mas lembrando que a gente está dentro do projeto iluminista, então, de um projeto de esclarecimento da razão, né? De dar uma nova linha para a razão humana, uma linha melhor, né? Um desenvolvimento da humanidade, como Kant vai nos dizer. Tá? Então, o Immanuel Kant, ele é um filósofo prussiano, hoje seria localizado, então, na Alemanha. Ele nasce em 1724 e morre em 1804, tá? E ele é autor de 3 grandes críticas: a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do juízo. Aqui a gente só vai fazer essa citação. Por quê? Porque, como vocês vão poder pesquisar, e alguns de vocês já conhecem, né? Alguns não conhecem, outros já têm o Kant como referência, vocês sabem que entrar aqui minimamente nessas 3 críticas nos levaria pelo menos umas 3 aulas, né?
Então, não é a nossa intenção nesta aula. Qual é a nossa intenção nesta aula? A nossa intenção é conhecer um livro, né, póstumo do Kant, que se chama Sobre Pedagogia. E é bom já de início dizer, né, que esse livro, há algumas dúvidas com relação, recém estávamos conversando aqui, né, se isso seriam as anotações mesmo das aulas do Kant, ou seria uma interpretação dos seus alunos sobre as aulas do Kant. Mas, de qualquer maneira, ele é atribuído ao Kant através de um aluno, né, que faz as anotações das suas aulas. Então, depois nós temos esse texto publicado, que é o Sobre a Pedagogia. Vocês vão ver também num vídeo complementar do professor Severino, que ele nos diz ali, o Kant não escreveu nada especificamente sobre educação, tá? Mas toda a sua tarefa visa a educação. Tudo aquilo que ele faz, toda a teoria do conhecimento tem uma profunda implicação, então, na educação, e faz também uma revolução na educação. Tá bem? Então, eu vou seguir, eu sei que houve um pedido para que eu não fizesse leituras aqui, tá? Explico as minhas leituras. Minha memória não é muito boa. Eu preciso de um roteiro. Caso eu não tenha esse roteiro, eu posso me perder e não trabalhar todos os pontos que eu gostaria de trabalhar. Então, faço sim os meus escritos, né? E depois, nas aulas presenciais, então, a gente conversa de uma outra maneira, ok? Só para explicar, algum polo parece que solicitou que eu não fizesse tantas leituras, né? Mas isso é uma questão de organização da aula, assim. Penso que é bem importante para que não fique nada de fora. Então, na nossa apostila lá, a professora Valerão vai nos dizer que o Kant é um dos adeptos de Rousseau, né? E foi um filósofo do idealismo e reconhecido por propor uma solução para a dicotomia empirismo-racionalismo. A dicotomia entre racionalismo e empirismo foi estudada detalhadamente por ele e tentou provar que tanto os racionalistas quanto os empiristas estavam errados. Grosso modo, Kant propõe um meio termo, demonstrando a complementaridade entre sentidos e razão. O conhecimento começa com os dados oferecidos pela experiência, os 5 sentidos, e posteriormente é sistematizado pelo intelecto, a razão. Então, vocês vão ver, então, nesse vídeo adicional lá, que é complemento dessa aula, que o professor Severino nos esclarece bastante com relação a isso. A nós, como é que nós podemos conhecer as coisas do mundo? Então, nós podemos conhecer através dos sentidos, né, que são esse primeiro modo de conhecer o mundo, mas a gente precisa da razão, porque é a razão que vai nos dar a compreensão sobre aquilo que é captado pelos sentidos. Tá? Isso vocês podem conferir, então, em várias obras do Kant, principalmente na Crítica da Razão Pura, né? Como é que a gente retira esses dados do ambiente, como é que esses dados do ambiente nos chegam, como é que a gente organiza esses dados. É bastante complexo isso na filosofia kantiana, mas esse vídeo eu acho que auxilia vocês nesse ponto. Então, no que diz respeito à educação, em Kant, sobre pedagogia, cogita que, quando se quer formar o caráter das crianças, devemos mostrar-lhes em todas as coisas um certo plano e certas leis que devem seguir fielmente. Isso porque Kant acredita na educação moral como fomentadora da confiabilidade entre os homens. O filósofo está certo. Entretanto que o entendimento pleno do educando sobre o agir por dever somente será possível com o passar dos anos, e assim sua obediência a cada dia será aperfeiçoada por uma rígida disciplina espaço-temporal. Tá? Então, esse é o trecho disponível na nossa apostila. Tá? Eu fiz a leitura de todo o texto, todo o trecho sobre Kant que a gente encontra lá. E aqui, então, vamos dar uma aprofundada no sobre a pedagogia.
É importante lembrar que o Kant foi professor durante toda a sua vida, ele se dedicou à educação. Tá? Ele era também formado em geografia e ele era um professor bastante rigoroso no sentido do cumprimento do tempo, da preparação de suas aulas, né? E ele foi, inclusive, diretor de escola. Tá? Ele foi professor em 2 níveis de educação, se dedicando bastante à educação universitária, na Universidade de Königsberg, né? Mas ele também atuou com crianças, e dali ele tira, então, né, pensa a educação a partir, então, da sua própria atividade. Trago, então, aqui uma citação do início do Sobre Pedagogia. Kant começa assim: o homem é a única criatura que precisa ser educada. Por educação, entende-se o cuidado de sua infância, a conservação, o trato, a disciplina e a instrução com a formação. Consequentemente, o homem é infante, educando e discípulo. Então, essa citação que eu trouxe é do texto Sobre a Pedagogia, do Kant. Tá? Infelizmente, eu não tenho o livro, consegui a duras penas um xerox, né, porque ele é esgotado no Brasil. Ainda ontem procurei para dar a referência para vocês, mas eu não encontrei. Então, o Kant começa, né, a primeira anotação da sua obra nos dizendo, então, que o homem é a única criatura que precisa ser educada. Tá? E, embora a gente saiba disso de maneira inconsciente, o Kant nos faz pensar sobre isso, né? Por que, então, e como isso acontece? E ele vai estabelecer ao longo do texto uma comparação com os animais, nos dizendo, olha, os animais, eles já nascem para fazer aquilo ali, né? Os passarinhos, eles não precisam ser ensinados a cantar, eles cantam, mas o ser humano, ele precisa, né? Então, pensar a educação humana e pensar dentro daquilo que Kant imaginava que, ou prescreveu que deveria ser, né, como a realização da humanidade, a realização no sentido da realização racional da humanidade e da realização da liberdade, porque elas estão, o conceito de racionalidade está ligado ao conceito de liberdade e também está ligado à questão da autonomia moral, tá? Que é o final dessa obra, né, sobre a pedagogia. Então, o homem, ele precisa ser educado desde a mais tenra idade. Nisso concorda bastante com o Rousseau e vai, inclusive, se valer daqueles princípios que o Rousseau coloca lá sobre a educação infantil, né? A educação da criança bem pequena, que é de como é que deve se dar, por exemplo, a disciplina. Tá? Os cuidados que ele fala ali são os cuidados que os pais devem ter para que a criança não faça um mau uso das suas forças. Quer dizer, a criança está descobrindo a sua força, está descobrindo a velocidade dos seus passos, está descobrindo e está sendo muito curiosa com relação ao mundo. Então, os cuidados da espécie, né, humana dizem respeito a não permitir que a criança faça um mau uso dessas questões ali, da força, da velocidade dos seus passos, etc., né? Então, cuidar a criança, no sentido para que não se machuque. E depois a gente tem ali junto, né, como formação, compondo a formação humana, a gente tem a disciplina e a instrução, tá? Como vocês vão ver nas lâminas que vão ficar aí disponíveis para vocês, a disciplina, ela diz respeito a retirar a selvageria, tá? Então, o homem nasce, o homem precisa ser educado nesse sentido, disciplinado, tá? Disciplinado, e essa disciplina, ela é dada de modo negativo, é retirando a selvageria. Então, é corrigindo de pequeno algumas coisas que depois o próprio Kant vai dizer que, se não forem corrigidas na infância, mais tarde dificilmente poderão ser corrigidas, tá? E a instrução, junto com a disciplina, fechando a questão da formação humana, a instrução é a parte positiva, é aquilo que acrescenta. Então, é a cultura, né?
que a criança vai recebendo ao longo da sua vida e que vai, então, junto com a disciplina, melhorando a humanidade como um todo. É interessante que o Kant tem bastante presente, isso aparece explícito nessa obra, que é a questão do melhoramento da humanidade. Tá? Então, a educação ela não é uma tarefa simples, né? Porque ela não diz respeito aos particulares apenas, ela diz respeito ao todo. E pensar um projeto educacional que alcance um todo é uma tarefa a longo prazo. E também trazendo aqui a mesma ideia de outros que a gente já viu, né? Que a educação humana ela é um processo que se inicia quando nascemos e só acaba quando morremos. Ela não se restringe ao período escolar, por exemplo, né? Ela é uma atividade de toda a vida daquele ser humano. Pelo menos é o que eles pensam que deveria ser, ok? Então, para não me perder, eu vou voltar aqui de novo para as minhas anotações, porque eu já antecipei várias coisas aqui, tá? A reflexão, então, inicia-se com a definição do homem como a única criatura que precisa ser educada. A educação representa o cuidado, a disciplina e a formação da criança. Ao contrário, os animais requerem nutrição e não cuidados. Uma coisa interessante que ele traz ali, logo de início, né, na página 14 ou 15 desse livrinho, se não me engano, é que a disciplina transforma a animalidade em humanidade. Quer dizer, eu retiro aqueles traços instintivos que me fazem reagir a situações, eu disciplino esses traços, ao mesmo tempo eu vou me tornando uma pessoa mais cortês, né? Eu vou me tornando uma pessoa prudente, e aí o conceito de prudente na obra kantiana ele dá espaço para uma interpretação muito grande, né? Ou pelo menos para que se investigue, é uma investigação muito ampla o conceito de prudência, né? Mas grosso modo, a criança, ela nasce com todos os seus instintos, pertencemos ao reino animal, então nascemos assim, e a disciplina, ou seja, a inserção da criança na escola e o trabalho dos pais em casa, faz com que esses traços animais sejam retirados e os seres humanos, então, vão alcançando a sua humanidade, tá? Então, o homem tem a necessidade do uso da sua própria razão, ele precisa formar por si o projeto da sua própria conduta. Então, a espécie humana é obrigada a extrair de si mesmo, pouco a pouco, com suas forças, todas as qualidades que pertencem à humanidade. E, embora uma geração eduque a outra, isso não é um processo mecânico. E isso não garante qualidade, conforme o Kant mesmo vai nos dizer. Tá? Que eu coloquei numa das lâminas para vocês aí. Deixa eu encontrar aqui, só para dizer para vocês assim, exatamente. Então, aqui, ó, na página 15, vocês vão encontrar essa citação aí. O homem não pode se tornar um verdadeiro homem senão pela educação. Ele é aquilo que a educação dele faz. Note-se que ele só pode receber tal educação de outros homens, os quais a receberam igualmente de outros. Portanto, a falta de disciplina e de instrução de certos homens os torna mestres muito ruins de seus educandos. Então, nesse sentido, embora nos eduquemos uns aos outros, né, essa educação passada de geração a geração, que a gente já viu desde o início, né, das nossas aulas, a gente tem caminhado nesse sentido, ela não garante a qualidade, porque existem mestres muito ruins. Existem mestres no sentido de pais e professores, né, dos quais não foi retirada a selvageria. Então, eles mesmos não servem como um modelo, né, para educar bem os homens. O Kant nos diz isso na página 15. A disciplina e a instrução representam um papel fundamental na humanização, porque então a disciplina negativa, retirando a selvageria,
e a instrução, inserindo a cultura e conduzindo para a liberdade. As crianças vão cedo para a escola, o Kant nos diz, não é para aprender alguma coisa, mas é para que seus corpos fiquem disciplinados, para que eles conheçam as leis que regem aquele ambiente e que depois vão reger a sociedade, tá? E para que no futuro eles obedeçam às regras sociais e não usem de seus caprichos. Tá? Então, para que serve a escola? A escola serve para disciplinar. Disciplinar no sentido kantiano, retirar a selvageria. Tá? É ali que as crianças aprendem como devem se comportar. Ok? É mais do que adquirir cultura inicialmente. E isso é uma questão que deve ficar bem presente para vocês, porque também vocês vão encontrar nas lâminas, o próprio Kant disse, né, que um homem, que é mais importante, é a primazia da disciplina sobre a cultura, porque ele vai nos dizer, e faço a citação aqui, a falta de disciplina é um mal pior do que a falta de cultura, pois esta pode ser remediada mais tarde, ou seja, eu posso adquirir cultura mais adiante na minha vida, mas eu não posso abolir, então, ao passo que não se pode abolir o estado selvagem e corrigir um defeito de disciplina. Então, aquilo que não for corrigido lá na infância, na questão da selvageria, da retirada desses caprichos, vai se tornar um problema na fase adulta. Então, pessoal, para trabalhar aqui com vocês hoje essa aula, né, eu sigo recomendando a leitura do História da Educação, da Maria Lúcia de Arruda Aranha, tá? Tem uma parte bem interessante que começa com o projeto do Rousseau e avança no projeto kantiano de educação, que se chama O Século das Luzes, o Ideal Liberal de Educação. Tá? E aí vai falar sobre a pedagogia liberal e laica, na parte 1, e vai trazer, então, o Rousseau e o Kant, tá bem? E já traz lá no final também uma crítica à educação jesuítica, que é uma parte do nosso trabalho no fórum. Então, aqui, na página 123, vocês encontram essa parte todinha sobre o Kant. E este livro aqui, que nós vamos fazer uma leitura rápida de um trecho, tá? Ele é um livro muito recomendável para quem tem interesse de aprofundar o estudo, iniciar o seu aprofundamento no estudo da pedagogia kantiana. Tá? Ele é de um autor gaúcho, do Cláudio Dal Bosco, ele me foi recomendado pelo professor Robinson, aqui do departamento. Então, Kant e a educação. Ele é muito interessante porque ele é um texto leve, ao mesmo tempo em que ele traz os conceitos e coloca as principais questões, assim, as questões mais importantes no projeto kantiano de educação, então, ok? Então, dito isto, vamos voltar aqui, depois nós vamos pegar um trecho deste livro para examinar. Bom, ao longo da existência humana, conhecemos a liberdade, experimentamos a liberdade e começamos a sacrificar algumas de nossas convicções, ideias em função da liberdade, tá? Por isso, então, é necessário recorrer desde cedo à disciplina, no sentido de não ser um instintivo, apressado, impulsivo, melhor dizendo, e fazer sempre uso dos caprichos, né? Mas fazendo uso da razão. Então, que essa liberdade seja guiada pela razão. Isso é muito importante, né? Aqui é um ponto de discordância entre Rousseau e Kant, porque o Rousseau vai falar sobre o bom selvagem, aquele que busca uma liberdade, né? É uma liberdade ainda bastante da natureza, assim, aqui é um outro viés dessa liberdade. É ainda uma liberdade natural no sentido de que a razão é uma faculdade humana, né? Mas ela é uma liberdade guiada pela razão. Isso é bem importante que a gente perceba e fique com isso bastante presente, tá? Seguindo, então, no homem, a brutalidade, né, ela precisa ser polida, justamente em função da liberdade.
E no animal bruto, como ele coloca ali, não é necessário, em razão dos animais terem um instinto. Então, o homem é a única criatura que precisa ser educado, exatamente por isso. E o Kant vai trabalhando com os pares opositivos ali, né? Ele traz o homem e o animal, ele vai trazer a disciplina e a liberdade, ele vai trazer a selvageria e a liberdade, tá? E avança no conceito de disciplina como aquilo que impede o homem de desviar-se do seu destino, desviar-se da humanidade, através das suas inclinações animais. Então, quando falávamos, né, sobre o melhoramento da humanidade de modo geral, a disciplina é imprescindível, tá? Porque é a disciplina que nos livra dos traços animais. Então, pensando em um projeto a longo prazo, né, todos aqueles que se dedicam à educação deveriam inicialmente se dedicar à disciplina das crianças. E aqui ele não está falando de uma disciplina punitiva e rigorosa, tá? Ele está falando só da questão da correção de determinados hábitos, né, que são hábitos da nossa condição animal. A disciplina submete o homem às leis da humanidade e começa a fazê-lo sentir a força das próprias leis. A disciplina, então, ela se opõe à liberdade, né, a que o homem tudo sacrifica, porque através dela ele segue caprichos, né, uma liberdade não guiada pela razão. Então, aqui ele não concorda com Rousseau, que considera que os selvagens possuem uma nobre tendência à liberdade, e não concorda porque estes não desenvolveram a humanidade em si, mesmo numa certa medida. Então, a finalidade da humanidade é desenvolver ao máximo a sua racionalidade. Esse é o projeto do iluminismo. Não vamos esquecer disso, nunca a gente deve perder isso de vista. O projeto do iluminismo é a racionalidade humana, tá? E o Kant trabalha nesse sentido, do melhoramento dessa racionalidade. Mas não abre mão, nunca, da questão da racionalidade. Porque é isso que nos faz humanos. Essa é a nossa condição. Então, um homem não pode se tornar um verdadeiro homem senão pela educação, e que só pode receber de um outro homem. Um pássaro emitirá seu canto mesmo que tenha crescido longe dos seus pares, e o mesmo não ocorrerá com um homem. Tá? E aí, lá pelas tantas, o Kant nos diz no texto: quem não tem cultura de nenhuma espécie é um bruto. Quem não tem disciplina ou educação é um selvagem. Então, a diferença entre aqueles que não têm cultura e aqueles que não têm disciplina. Tá? Quem não tem disciplina ou educação nesse sentido, educação para as leis, ele é um selvagem, ele vai atuar no mundo a seu bel prazer, seguindo seus caprichos. Tá? Mas quem não tem cultura, ele é uma pessoa bruta. E quem não tem cultura pode resolver isso tardiamente, mas quem não tem disciplina jamais resolve. Então, o Kant lança um olhar sobre o futuro da educação nas gerações que virão e alimenta uma ideia, né, um sonho, que é que a educação garanta a felicidade da espécie humana, ainda que existam obstáculos. A educação é uma arte cuja prática necessita ser aperfeiçoada por várias gerações. Cada geração, de posse dos conhecimentos das gerações precedentes, está sempre mais bem aparelhada para exercer uma educação que desenvolva todas as disposições naturais na justa proporção e de conformidade com a finalidade daquelas, e assim guie toda a espécie humana a seu destino. Então, ela é uma arte, ela vai ser aperfeiçoada geração a geração, e aqui está a confiança na razão humana, porque o Kant acredita, né, que cada geração vai fazer isso de uma forma melhor. E aqui, nós, como pós-kantianos, bastante distantes já dessa ideia do Kant, a gente pode pensar se isso é verdadeiro, né? A gente tem essa condição de olhar para trás e pensar, será que realmente uma geração supera a outra na questão da educação?
uma geração melhora efetivamente aquilo que já foi feito? Essa é uma questão bem interessante para se pensar a partir do que o Kant nos coloca. Ele nos faz essa afirmação. Ele diz que cada geração, de posse dos conhecimentos das gerações precedentes, está mais bem aparelhada para exercer uma educação que desenvolva todas as disposições naturais, tá? E guie toda a espécie humana a seu destino. Quer dizer, ele tem essa confiança na racionalidade, ele tem a segurança de afirmar que uma geração após outra nós temos melhores condições de fazer isso de uma maneira mais eficiente, talvez eficiente não seja a palavra adequada, mas de uma maneira melhor, tá? Mas será que de fato estamos fazendo isso? Então aqui eu vou passar das minhas anotações para o texto do Dal Bosco, tá? É uma parte na página 107, é bem no finalzinho, que é a parte que vai pegar o sobre a pedagogia especificamente, né? Que ele vai falar sobre o predomínio, o primado do intelecto e o predomínio dos sentidos. Então, ele começa, claro, né, estou trazendo para vocês aqui uma parte que é do meio de um texto, então entendam esse início como uma continuação do que veio, do que estava sendo discutido. Para que possamos tornar mais concreto o alcance dessa reviravolta na maneira pedagógica de pensar, devemos nos reportar especificamente à transformação didático-metodológica que ela provoca. Alçado na posição de um sujeito ativo, o educando deixa de se ajustar passivamente ao conteúdo professado pelo educador e vê-se na condição de ter que construir o conteúdo a partir da própria razão, ou seja, a partir da sua capacidade de julgar. Então, eu vou fazendo alguns comentários, né, e sempre na tentativa de fazer uma atualização, de pensar as questões que estão postas aí. Então, nós temos uma proposta de legislação que atinge a todos os educadores, e na base dessa proposta nos diz que os educandos, eles são audiência cativa, né, então eles não podem fugir de onde eles estão, e também que eles não têm a condição de julgar o que é melhor para eles. Nesse sentido, a gente pode pensar este parágrafo. Então, pensando a educação, os educandos, né, as pessoas que estão lá na nossa sala de aula, vocês quando estão em sala de aula, mas aqui vamos pensar ali os jovens, a educação no ensino médio. Quando é que eles têm a condição de pensar por si mesmos? Como é que a educação conduz o jovem, ou não conduz, né, porque é do Cherry, né, condução, a pensar por si mesmo, a ter uma autonomia, fazer uso autônomo da sua razão. Tá? E como é que uma legislação no Brasil traz a possibilidade de que isso não seja dar autonomia ao estudante, no sentido de que ele não vai construir, como diz aqui, a sua própria capacidade de julgar, né? Então, há um corte anterior, né? Não é oferecido determinado conteúdo, ou determinados assuntos não podem ser trabalhados nas nossas aulas, né? Porque o estudante é alguém não capacitado a pensar por si mesmo. Isso é a base da minha discordância, tá? Dessa legislação que vem para o Brasil. Mas isso é uma questão minha, a partir da minha tarefa, da atividade que eu exerço. E acredito que cada um de nós aqui possa construir a sua própria visão, né, sobre essa legislação que vem aí para os professores. Mas é bem interessante pensar que o Kant pensava numa linha contrária a isso, né? Contrária, quer dizer, eu ofereço as condições, eu trago cultura, trago instrução e disciplina para que a pessoa que está lá dentro da nossa sala de aula tenha condições de pensar por si mesma. Essa é a tarefa da educação.
É isso que a educação deve fazer. Tá? No entanto, né, seguindo aqui, a condição de pensar por conta própria é resultado de um longo processo formativo, que deve ter seu início na infância e, para que possa ter êxito, precisa estar baseada em determinados procedimentos pedagógicos. E esses procedimentos pedagógicos, então, a gente já trouxe aqui: cuidado, disciplina e instrução. Ora, é justamente nesse ponto que a influência das ideias pedagógicas de Rousseau, alicerçadas na sua revolução metodológica no trato educativo com as crianças, faz-se notar nitidamente no pensamento de Kant. O filósofo de Königsberg assume e incorpora em suas lições sobre pedagogia o princípio metodológico central da educação natural, de que a criança só pode alcançar a condição de pensar por si mesma se for compreendida no próprio mundo, isto é, se for compreendida como um ser sensitivo antes de ser racional. Isso põe a exigência metodológica de se iniciar pela educação dos sentidos. Assim afirma Kant, o primeiro gosto a ser cultivado é o dos sentidos, sobretudo o da vista e, finalmente, o das ideias. Então, se a gente olha para a educação infantil hoje, né, a gente tem uma educação infantil fundamentada nesse princípio. Primeiro, os sentidos: cheirar, tocar, sentir, né, provar, enxergar. Então, esses são os sentidos que nos dão as primeiras impressões do mundo em que vivemos. E aguçar esses sentidos na educação infantil é uma das primeiras tarefas e únicas tarefas da educação infantil. Então, quando a gente tem todo um projeto de educação infantil que com uns 4, 5 anos estão alfabetizando as crianças, está sendo contrário a esse princípio. Está sendo contrário ao princípio que nos traz o Kant, mas que já nos trouxe Rousseau, de que primeiro a gente trabalha com os sentidos e depois, então, a gente trabalha com as ideias, com os conceitos, com as representações, com as abstrações. Tá? Então, lembram daquela nossa outra aula que eu falei para vocês? Eu, por exemplo, vou trabalhar com uma ideia, com a questão das árvores, né? É o dia da árvore na educação infantil, eu vou trabalhar, então, com as árvores. Tem uma baita árvore no pátio, mas a professora leva, então, para a sala de aula uma representação da árvore para pintar o tronco de marrom e a folhagem de verde. Não está usando sentidos. Não está usando. Em vez de ir para a rua, abraçar a árvore, sentir a árvore, ter ideia das dimensões dessa árvore que está no pátio da escola, a pessoa leva uma árvore fictícia, né? Uma ideia de árvore, uma das formas de representação de árvore, como se fosse uma árvore universal, para que a criança conheça a árvore. Então, nesse sentido, assim, repensar essa educação que é dada às vezes, né, e o que é pedido pelos pais na educação infantil é bem importante. Seguindo, então, deste modo, o ponto de partida metodológico da educação natural é inverso à pedagogia memorizadora, tá? Uma vez que não se inicia pela formação dos conceitos, mas sim pela educação dos sentidos. É por causa dessa ideia que Rousseau rejeita firmemente a educação livresca, que pretendia encher a cabeça da criança com conceitos abstratos, baseando-se num método caquético de doutrinação das formas de pensar. Uma época movida pelo esclarecimento não podia mais aceitar que as crianças fossem tratadas como adultos em miniatura, pois, ao contrário, deveriam ser educadas para superar a condição de menoridade. E aqui eu faço também, então, quando ele traz, o texto nos traz esse conceito de menoridade, eu faço uma referência, apenas para que vocês tenham esse conhecimento e busquem, né, ao texto sobre o esclarecimento do Kant, que é onde ele vai trazer, então, o conceito de maioridade
né? E vai nos dizer que a gente deve superar, que a gente deve passar da menoridade para a maioridade. E essa maioridade seria a questão da autonomia, do pensar por si mesmo, tá? De uma condição racional, capacidade de julgar sendo utilizada para pensar e para tomar as decisões, ok? Mas só para que vocês entendam de onde vem o conceito de menoridade. Então, do texto sobre o esclarecimento do Kant. Esse texto é disponível em PDF, é fácil de ser conseguido. Bom, seguindo, nós vamos seguir aqui por um pedaço ainda, tá? Porque acredito que ele coloque bem as questões importantes, assim. Bom, isso põe a exigência ao educador de desenvolver didaticamente um percurso com a criança, que deveria iniciar com suas intuições sensíveis, valorizando toda a sua dimensão sensível, até que ela pudesse alcançar progressivamente formas abstratas do pensar. Contudo, cabe ressaltar que a educação dos sentidos não é a meta final da educação natural, mas ela é o ponto de partida, a mais eficiente para preparar a criança a fazer uso do próprio entendimento, já que ela deveria poder, quando atingir a idade juvenil e adulta, dar-se a si mesma o princípio da lei moral suprema. Então, é uma preparação, né? Os sentidos são preparados para a inserção paulatina dos conceitos, para que aquela pessoa consiga alcançar a sua maioridade intelectual e para que, junto com essa maioridade intelectual, ela consiga também se dar a lei moral. Tá? Então, uma coisa junto com a outra. Tanto é assim que a primeira parte do sobre a pedagogia, lá, né? Então, a primeira é essa parte geral, a introdução, mas depois ela está dividida, esse livro está dividido em educação física e educação moral. Tá? Então, a educação física trata de tudo isso, da retirada da selvageria, né? Trata de como o corpo, os sentidos devem ser aguçados, né? E aí depois, então, se tem a passagem lá para uma educação moral no final do livro. E essa parte da educação moral que ele traz ali está profundamente ligada com os textos maiores do Kant, né? É bem interessante, assim, ver como fecha, né? Este texto que estamos trabalhando, ele é um texto do Kant já idoso, né? E os outros são os textos de sua juventude e de sua fase adulta. Então, vai esse fechamento, assim. A educação moral faz o fechamento dessa obra aqui sobre pedagogia e tem uma importância muito grande na filosofia kantiana de todas as formas, em toda a sua estrutura, melhor dizendo. Então, ao assumir em suas lições sobre a pedagogia o núcleo do pensamento metodológico do Rousseau, o Kant é levado a acreditar que a educação moral deveria ser precedida pela educação física. Isso também aparece lá no Rousseau. Se vocês pegarem a nossa aula anterior, vocês vão ver, né, que há toda uma educação física antes da educação moral. Ele se insere com isso no âmbito da problemática educacional, reconhecendo como dificuldade pedagógica crucial a exigência posta a todo educador com inspiração cosmopolita de procurar buscar o homem na criança, esforçando-se por compreendê-la como ela é, ou seja, na especificidade de seu desenvolvimento infantil. Então, a grande mudança aqui, de novo, lembrando, né, nós estamos aqui na concepção de referência científica, né, na concepção naturalista de referência científica, é pensar, então, que não nascemos grandes, né, não nascemos adultos, nascemos crianças, e nessa condição de criança é que devemos aprender as primeiras coisas sobre o mundo, né? Então, o que é mais presente para as crianças? É o corpo, né? É o tocar, é o pegar, é o subir, o descer, o correr, é experimentar esse corpo no mundo, né? Então, é a criança pela criança.
Então, essa concepção do Rousseau e também do Kant, ela traz uma profunda alteração na educação humana, né? Que é não julgar as crianças, não pensar as crianças como na Idade Média, né? Todas as representações que se pegam ali, as crianças são adultos em miniatura, né? Aqui a gente vai ter a condição da criança pela criança, pensada no seu próprio tempo. Então, a criança bem pequena do que ela é capaz, a criança um pouco maiorzinha do que ela é capaz, com essa compreensão. Isso é bem importante. Mais precisamente, Kant é conduzido a reconhecer em última instância, como já vimos, que o estudo do desenvolvimento da criança, indispensável à formação moral adulta, impõe outra ordem pedagógico-epistemológica, que deve iniciar pelos sentidos e não pela razão, tendo de privilegiar inicialmente a estrutura sensível da criança e o âmbito de sua intuição sensível, para somente depois atingir sua estrutura cognitiva com seus conceitos abstratos. Entretanto, a inserção no âmago da problemática educacional também ocorre motivada pelo fio condutor de sua filosofia da história, a saber, de que a humanidade está destinada à perfeição, e, possuindo as disposições para tal, compete à educação desenvolvê-las. Neste contexto, a pedagogia contribui eficazmente para a aproximação da condição humana ao ideal de humanidade, quando, ao se ocupar com a educação infantil, tomar a criança por aquilo que ela inicialmente é, ou seja, como um ser mais sensível do que racional. Daí a educação física como ponto de partida da educação infantil. Então, esses autores, esses filósofos, né, eles começaram a olhar para a infância de uma forma que não tinha sido feito com tanta atenção, né? Porque a gente já tem aqui também um outro que é o Condorcet, que nos traz algumas ideias, o Locke já tinha falado sobre a educação infantil, né? Mas esse olhar, assim, de pensar a criança pela criança e da importância que tem treinar, trabalhar com os sentidos, para que depois esses sentidos deem o suporte a essa educação abstrata, isso é feito com maior atenção por Rousseau e por Kant. E depois a gente tem um outro, né, uma outra pessoa que vem nessa tradição aí, que não é da área da filosofia, mas é da área da biologia, mas que muito contribuiu a partir das faixas de desenvolvimento, que é o Piaget. Tá? Essa referência vocês encontram também no vídeo do professor Severino. Ok? Bem, gente, assim, é difícil a gente fazer uma aula sobre Kant, fazer os recortes de uma aula sobre Kant, mas lembrando que aqui a gente está numa disciplina que dá apenas os fundamentos, né, e cabe a vocês buscar um pouco mais sobre isso, e certamente vocês terão outros professores ao longo do curso que trabalharão essas ideias, né, mas já fica a dica, como se diz hoje, né, da busca de vocês, né, que vocês deveriam buscar, então, essa leitura, fazer umas primeiras leituras sobre Kant, nos ajuda a pensar a educação hoje. E, para fechar, eu não poderia encerrar essa aula sem trazer o que o Kant fala sobre a educação física e a educação prática, tá? Então, esse é o fechamento da nossa aula de hoje. Então, ele vai nos dizer assim, ó, na página 34 do Sobre a Pedagogia. A pedagogia, ou doutrina da educação, se divide em física e prática. A educação física é aquela que o homem tem em comum com os animais, ou seja, os cuidados com a vida corporal. A educação prática ou moral, e chama-se prático tudo aquilo que se refere à liberdade, é aquela que diz respeito à construção, cultura do homem, para que possa viver como um ser livre. Esta última é a educação que tem em vista a personalidade, a educação de um ser livre, o qual pode bastar-se a si mesmo, constituir-se membro da sociedade e ter por si um valor intrínseco. Portanto, a educação consiste, na cultura escolástica ou mecânica, a qual diz respeito à habilidade,
e é, portanto, didática. E 2, na formação pragmática, a qual se refere à prudência. 3, na cultura moral, tendo em vista a moralidade. O homem precisa da formação escolástica ou da instrução para estar habilitado a conseguir todos os seus fins. Essa formação lhe dá um valor em relação a si mesmo como indivíduo. Então, o Kant vai colocando as coisas no lugar, né? Ele vai apresentando a importância da educação física, então, desses cuidados, e aí ali ele vai falar sobre a amamentação, né? É bem interessante essa parte do texto. Ele defende também nessa parte que as crianças aprendam a trabalhar e tenham também as suas horas de recreio e preencham o seu tempo livre a fim de evitar o ócio. Tá? Da mesma maneira como Rousseau, na educação física, na parte toda da educação física, ele não recomenda as leituras, ele condena os romances cuja leitura ele considera funesta para os alunos, porque debilita a memória, tá? E também aqui, nessa parte física, como parte do nosso corpo, o trabalho com a memória, porque embora o Kant seja contrário a uma educação de memorização, né, a memória é uma parte muito importante para depois, para a gente fazer uso da nossa racionalidade, né? Então, ela deve ser cultivada também na educação física. Tá? E na educação prática, no que diz respeito à liberdade, o aprendizado das leis, a retirada, então, da selvageria e a importância da disciplina aqui, né? E da orientação, então, para o pensar por si mesmo. Tá? Então, aí nós teríamos um homem completo, um homem destinado ao fim, à realização da sua humanidade, né? Mas, já fazendo o encerramento, o Kant reconhece essa tarefa como uma tarefa bastante difícil de ser realizada, porque ela, como eu já disse antes, ela não deve ser apenas realizada pelos particulares, pelos indivíduos, ela deve ser realizada pela humanidade como um todo. Ok? Foi um prazer estar com vocês de novo e até, então, o nosso próximo encontro. Muito obrigada.